Hoje iremos aprender como determinar a tensão nos terminais A e B, ou seja, simplesmente a tensão de Thevenin nos pontos A e B. Para poder achar a tensão, vocês podem usar qualquer método e qualquer analogia. Existem vários conceitos, várias formas de resolver este mesmo problema aqui. E hoje vamos usar em específico uma técnica que nós usamos quando estamos a analisar a tensão em um determinado ponto apenas, com base na segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas, certo? Então, vamos lá começar a resolver esse nosso problema. Então, o que querem é tensão nestes terminais A e B. E essa tensão é a tensão de Thevenin. Como é que vamos encontrar essa tensão nestes terminais aqui? É muitíssimo simples. Então, vamos chamar aqui que tem uma variável neste meio termo. Podemos dizer que neste meio termo aqui temos uma variável que é tensão de Thevenin. E prontos. Então, vamos girar a nossa malha. Girar a malha significa o quê? Olhando para esse circuito, percebemos que aqui temos uma malha e esta aqui também é uma malha. E qual das malhas vamos escolher para nós poder fazer a análise? Bom, podemos escolher esta ou esta, mas esta não podemos por quê? Porque não podemos escolher nenhuma malha que tenha fonte de corrente ou fonte de tensão. Neste nosso circuito, nós temos aqui uma fonte de corrente. Por que eu sei que isto aqui é uma fonte de corrente? Primeiro, porque é a seta aqui. A seta que aponta para cima nos indica direção e sentido. E o que possui direção é só corrente. E aqui também o que acontece é que temos o A. A significa amperes, que é a medida da corrente. Simples quanto isso. Ok? E da mesma forma, aqui também será uma fonte de corrente, porque tem uma seta. E também porque é 0,5 I. I simboliza corrente, ok? Pronto, então vamos lá analisar esse nosso circuito aqui. Primeiramente, vamos escolher uma malha a girar. Nós poderíamos girar esta malha aqui, só que não vamos escolher esta por quê? Primeiro, esta não vamos escolher porque sabemos que tem uma fonte de corrente. E sempre que possui uma fonte de corrente, nós não podemos girar. E depois, esta malha aqui não podemos escolher por quê? Porque também da mesma forma este passa por esta fonte de corrente. Então não podemos escolher. E não só. E também esta malha não passa por onde está a nossa tensão de Thevenin. Ou seja, a malha que nós iremos girar, ela tem que passar para onde está a tensão de Thevenin também. Como assim? A malha que vamos escolher, eu vou escolher aqui a malha e depois vou explicar por que vamos escolher isto. Nós vamos girar desta forma aqui. Esta será a nossa malha. Por quê? Porque esta malha, primeiramente, não passou por nenhuma fonte. Saltou esta fonte de corrente, assim como não chegou nesta fonte de corrente aqui. Assim sendo, esta é uma das melhores escolhas que poderíamos ter feito. Então, depois de escolhermos a nossa malha, e lembrando que a malha sempre tem que passar para onde está a tensão de Thevenin. Se eu tentasse fazer assim, passar por aqui e vir até neste ponto, não daria certo porque a malha estaria aqui incluída na fonte de corrente. E não é isso que nós queremos. Não podemos incluir a fonte de corrente. Então a única malha que nos falta